Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 9 de janeiro de 2022, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, domingo, rodada boa, principalmente por conta do campeonato italiano, mais um dia de rodada cheia, né? Tem um jogo anulado por enquanto, mas a gente sabe que a situação do campeonato italiano é um pouquinho mais complicada e até domingo, né? No caso até amanhã, a gente pode ter mais jogos adiados também. Caso eu saiba de alguma novidade, vou deixar no Telegram para vocês. Ontem aconteceu o de sempre, né? Desde que começou o ano, a gente crava quase todos os bilhetes, quase todos os jogos. Erra apenas um e ele está no bilhete. O Sporting ontem teve sua primeira derrota no Campeonato Português depois de 16 jogos. Mas faz parte, né? Eu boto no bilhete, filho, esquece. O time dá tudo errado aí. Conseguiu tomar a virada do antepenúltimo colocado, mas simbora. O que a gente tem para amanhã? O primeiro jogo, 8h30 da manhã. O Milan vai visitar o Venezia pelo Campeonato Italiano. Se a gente olhar aqui essa race do Venezia, horrível mesmo. Deixa eu ver se está aparecendo. Pelo menos 5 jogos sem vencer e o Milan vem de 2 vitórias seguidas. Inclusive, esse último jogo venceu a Roma por 3-1. Ainda perdeu um pênalti no final, poderia até ter goleado. Vamos lá, tem uma cotação alta para o Milan. Para mim, eu estou considerando essa cotação alta. Vamos dar uma olhada na classificação. O Milan é o segundo colocado, está aqui na disputa contra a Inter, porém a Inter tem um jogo a menos, porque a Inter teve o seu jogo adiado. O Milan, ele em 20 jogos ganhou 14, empatou 3, perdeu 3. É uma grande campanha, fez 43 gols em 20 jogos, sofreu 23. Somar aqui dá uma média mais do que 3 gols por partida. Já o Venezia é o 16º colocado, é o 16º colocado, 19 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. É uma campanha bem ruim, até porque o time do Venezia é muito fraco. É um time que acabou de subir para a primeira divisão do italiano e está sentindo a diferença. Fez 18 gols em 19 jogos, sofreu 34, faz poucos gols e sofre bastante. E no momento ele está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Acredito que o objetivo do Venezia essa temporada vai ser permanecer mais um ano na Série A. Já o Milan dá para buscar o título, né? A diferença não é grande, mas para o Milan já está se classificar para a Liga dos Campeões já é uma coisa muito boa. Vamos dar uma olhada no histórico? O Venezia vem sofrendo gol nas últimas 7 partidas, das últimas 5. Em todas as 5 foram ambas marcam. Das últimas 7, em 5 ele foi a primeira equipe a sofrer. Já o Milan sofreu gol nos últimos 5 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve ambas marcam, e dos últimos 9 em 7 foi a primeira equipe a marcar. Vamos lá, para essa partida. O detalhe interessante também, que o Venezia não joga desde o dia 22 de dezembro, então tá um tempinho parado, porque esse último jogo dele foi adiado. Para mim é um ponto positivo para o Milan. Tá? Dito isso, para mim Milan empate anula. É a primeira entrada, Milan está num bom momento, vem de 2 vitórias, inclusive, como eu disse, essa última expressiva contra a Roma. Vai enfrentar um time mais fraco, um time que está sem jogar, um time que está sem vencer. E eu acredito muito que o Milan tem tudo para vencer, no máximo empatar essa partida, por isso eu iria em Milan empate anula. Quiser explorar um outro mercado, o jogo do Milan normalmente a gente vê 2 gols, então se quiser ir no mais de gol e meio, tem muita chance de acontecer. Apesar do Venezia ser um time que faz pouco gols, ele leva bastante e o Milan tem um ataque muito forte. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Milan. Segundo jogo que eu tenho aqui, Campeonato Espanhol, ao 12h15 eu tenho Sevilha que vai enfrentar o Getafe. 2 boas races, né? O Sevilha dos últimos 5 jogos empatou 1 e venceu 4, inclusive ele deu uma encostada no Real Madrid. E o Getafe, cara, deixa eu ver, ele vem de umas partidas invictas desde que mudou o técnico. Depois que o Getafe mudou o técnico, deu uma repaginada assim no time, de uma forma muito grande, uma virada aí. E vem vivendo um bom momento, tá? Já saiu da zona do rebaixamento, tá com 18 pontos. Em 19 jogos, ele ganhou 4, empatou 6, perdeu 9, fez 13 gols, sofreu 20, continua tendo um ataque muito fraco, mas também tem uma defesa que não sofre tanto gol assim não. Já o Sevilha, inclusive, ganhou do Real Madrid esse último jogo de 1-0. Já o Sevilha, em 19 jogos, ganhou 12, empatou 5 e perdeu 2. Então, vem numa grande campanha. Ele está a 5 pontos do Real Madrid, está com um jogo a menos. Então, se ele vencesse a partida que ele tem a menos, ele ficaria a 2 pontos do Real Madrid. Acredito que são as duas equipes. Acredito não, né? Tudo indica que serão as duas equipes que vão brigar pelo título. Para mim,
o Real Madrid vai brigar, tá? Aí a gente poderia ter o caso do Sevilla cair, né, dar uma caída de rendimento e o Real Madrid acabar disparando a liderança e não ter disputa, né, de ser campeão com antecedência. Mas o time do Sevilla é legal, eu gosto do time do Sevilla jogando. Detalhe interessante que o Sevilla como mandante está invicto, são 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates, fez 21 gols, sofreu 8, então faz bastante gol jogando em casa. E o Getafe é um péssimo visitante, em 9 jogos ainda não venceu, apesar de estar invicto, não tem vencido fora de casa, tá? Tem apenas empatado. Empatou 4 e perdeu 5, fez apenas 3 gols em 9 jogos jogando fora de casa e sofreu 11. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Sevilla vem de 5 vitórias seguidas contra o Getafe, 5 jogos sem sofrer gols, inclusive é um grande retrospecto. Sevilla vem de 6 partidas de invencibilidade, das últimas 9 em 8, a gente teve menos que 3 gols, até porque o Sevilla tem a defesa muito forte e é um time que costuma ganhar de 1-0, 2-0, não é um time de forçar muito. Gosto sempre de lembrar isso para vocês com relação aos jogos do Sevilla. Ele não força muito para dar goleada. Fez 1-0 ali, cozinha o jogo, às vezes faz um 2-0, mas é um time bem sólido. O Getafe dos últimos 5 jogos também em 4, a gente teve menos que 3 gols, é um time under, até porque tem um ataque bem mais fraco. Vamos lá, para essa partida aqui, Sevilla empate anula, tá bom? Não explora o mercado de gols, se eu fosse explorar, exploraria um under, aqui um menos de 3 gols e meio, mas Sevilla jogando em casa, acredito que ele vai pelo menos manter essa invencibilidade, tá bom? Placar para mim, 2-0 Sevilla, 1-0, do jeitinho que ele gosta. Voltando para a Itália, temos o jogo aqui da Napoli contra a Sampdoria ao 12h30. Temos a Napoli aqui com uma cotação de 1,40 e a Sampdoria uma cotação de 7,50. Sampdoria que conseguiu perder essa última partida de virada em casa contra o Cagliari, que só havia vencido uma partida no campeonato inteiro. Que façanha conseguiu a Samp. A Napoli dos últimos 5 jogos só venceu um, tem de um empate contra a Juventus, acabou levando o empate já perto do final do jogo. E a Sampdoria dos últimos 5 jogos só venceu um também e vem de 3 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada na classificação. Napoli é a terceira colocada, já foi líder, já teve uma boa gordura, agora está aqui, vai brigar pela Champions League, né? Não vai ser campeã, acredito eu, né? Só se a Inter cair muito, que a Napoli vai brigar por esse título, mas acredito que o foco dela é ir para a Champions League, até porque essa temporada passada ela só foi para a Europa League. Eu tenho a Sampdoria, que está a 7 pontos do rebaixamento, né? Também acredito que é um time que vai cumprir tabela ao restante do campeonato, não vai brigar por nada aqui em cima, no máximo aqui vai pelo menos tentar ficar distante da zona do rebaixamento para não passar por sufoco aí na reta final do campeonato. A Napoli em 20 jogos ganhou 12, empatou 4, perdeu 4, fez 36 gols, sofreu 15. E Sampdoria em 20 jogos ganhou 5, empatou 5, perdeu 10, perde bastante, fez 28 gols, sofreu 37, é um time bastante over. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, histórico over dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Napoli vem de 6 vitórias seguidas contra a Sampdoria, então é um excelente retrospecto. Nos últimos 5 jogos da Napoli em 4, a gente teve menos que 3 gols, até porque a Napoli está sofrendo sem o seu principal goleador, que é o nigeriano lá, o Osimhen. Vamos lá, a Sampdoria está 3 jogos sem vencer, 8 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8 em todos os 8 foram ambas marcas, um time bastante over nessas últimas partidas. Dito isso, para essa partida aqui, acredito que o Napoli deva vencer, jogando em casa. O problema é que essas últimas partidas do Napoli não tem me passado confiança, tá? Principalmente, o Napoli ele não tem jogado para vencer. É mais do que o placar, né? Porque às vezes você tem um time jogando muito, mas as coisas não estão dando certo, né? Tudo dando errado. E outra coisa, a gente tem um time que não está conseguindo impor o seu favoritismo, a sua diferença de elenco, e isso tem acontecido com a Napoli nesses últimos jogos. Dito isso, se eu fosse explorar alguma coisa aqui, mais de 1,5, deixa essa vitória só para os ousados. Vou tentar buscar no ao vivo, porque a Sampdoria vive uma fase bem ruinzinha mesmo, mas eu iria só no e-mail ou até ambas marcam também, tá? Placar para mim desse jogo, 2-1 para Napoli. Continuando aqui no campeonato italiano, 2,5 tem o clássico Roma contra Juventus. A Juventus vem de umas boas partidas de invencibilidade, ainda como eu disse, conseguiu empatar no final do jogo contra a Napoli, também jogando nada. E a Roma, dos últimos 5 jogos, perdeu 2, vem de uma derrota contra o Milan de 3-1. Vamos dar uma olhada na classificação. Juventus é a quinta colocada, no momento está na zona da Europa League, mas Juventus, com certeza, o foco dela é disputar a Champions League.
Tá, 3 pontos da Atalanta, 5 pontos da Napoli, falta o segundo turno inteiro ainda, então tem chance para ela. E eu tenho a Roma, que é a 7ª colocada, no momento não está indo para competição nenhuma, mas está empatada aqui em pontos com a Fiorentina que está em 6º, está indo para a Conference League, mas sendo sincero aqui, convenhamos, a Roma não quer ir para a Conference League, né? Tanto que essa temporada ela está na Conference League e botou o time todo reserva para jogar. O foco da Roma é buscar uma Champions League aqui, no máximo uma Europa League. E para isso ela precisa ganhar principalmente da Juventus, que está acima dela. A Roma em 20 jogos fez 32 gols, sofreu 24, time over. E a Juventus fez 28 gols e sofreu 18. Juventus tem sido bem under nesses últimos jogos. Vamos lá. Juventus não perde para a Roma 3 partidas. A Roma vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. A Juve vem de 7 jogos de invencibilidade. Dos últimos 8, em todos os 8 a gente teve menos do que 3 gols. Foi o que eu disse para vocês. Esses últimos jogos da Juventus têm sido bem amarrados. Até porque o Dybala machucou, né? O Dybala faz muita falta ali na frente. Aí o Morata, não gosta do Morata. Aí tem que botar o Caio Jorge também, que mesma coisa que jogar sem ninguém. Juventus dos últimos 7 jogos em ser, venceu o primeiro tempo. Assim, tropa, jogo difícil. Eu acredito que a gente pode ter um jogo aberto e eu exploraria um mais de gol e meio, ou até o ambas marcam, porque a Roma está jogando em casa e como a Juventus está 3 pontos na frente da Roma, a Roma tem que se expor. É o momento certo ali para a Roma tentar buscar a vitória, porque é um confronto direto. E acredito sim que por conta disso, pelo fato da Roma estar jogando em casa, a gente tem tudo para ver a Roma indo para cima, dando espaço, que a defesa da Roma gosta muito de dar um espaço, e a Juventus podendo aproveitar. Então cravo aqui mais de gol e meio no safe, ambas marcam, vai quente, placar para mim 2-2. 2h30 da tarde, temos o brabo Olympiacos, que deixou a gente na mão durante essa semana, vai receber o Astera Tripolis. 3 horas da tarde para o Portugal, temos o jogo do Benfica contra Passos Ferreira. Vamos dar uma olhada aqui na classificação rapidamente. O Benfica, ele está com 37 pontos, né? Acredito que o Benfica não vai ser campeão. O Sporting tropeçou ontem, então é um bom jogo para o Benfica vencer e já dar uma encurtada ali na distância, porque o segundo colocado ele garante vaga direta para a Champions League. O terceiro colocado já vai para a pré-Champions. Então é importante o Benfica conseguir essa vaga direta. Vai enfrentar o Passos Ferreira, é um time que não briga por nada, acredito que não vai brigar para cair, mas também não vai brigar nada aqui em cima, diferente da temporada passada que ele até começou bem o campeonato. Benfica em 16 jogos fez 47 gols, sofreu 15, é um ataque muito forte, e o Passos Ferreira em 16 jogos fez 13 gols apenas, mas sofreu 20. Benfica jogando em casa, são 5 vitórias e 2 derrotas, fez 21 gols em 7 jogos, média de 3 gols por partida o ataque dele jogando em casa, e sofreu 8. E o Passos Ferreira jogando fora de casa, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, fez 5 gols e sofreu 9, time bem under. Nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, então histórico de confronto over. Benfica vem de 8 vitórias seguidas contra o Passos Ferreira e 13 jogos de invencibilidade. Benfica vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos e nos últimos 5, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Dito isso, para essa partida, acredito muito na vitória do Benfica. O Benfica, acredito que a maioria saiba, né, que o Jorge Jesus ele saiu. Então, o Benfica está nesse processo aí de mudança de treinador. Acredito que a saída do Jorge Jesus, pelo fato de ele ter perdido o elenco, né, o pessoal já não estava curtindo muito ele, a metodologia dele. Acredito que o Benfica ele vai jogar motivado, tá, para vencer, e dá para a gente ter uma vitória do Benfica. Dá para a gente ter uma vitória do Benfica no primeiro tempo ainda, se o Benfica começar o jogo no 220, e eu acredito que vai, deixo para os ousados também. Também dá para explorar o mais de gol e meio, porque o Benfica tem um ataque muito forte quando joga em casa. E é isso, tá bom? Placar para mim 3-0. Vou meter um 3-0 pro Benfica. Também às 3 horas, continuando no português, tem o jogo do Braga que vai receber o Famalicão. Se a gente olhar o Famalicão aqui, vem de 4 jogos sem vencer, dentre eles 3 derrotas consecutivas. Se a gente olhar aqui a classificação, o Braga perdeu apenas 3 jogos para o Porto, para o Sport, para o Benfica, então está completamente normal. Em 16 jogos ele ganhou 9, empatou 4, perdeu 3, fez 30 gols em 16 jogos e sofreu 16, é um time bem over. E o Famalicão é apenas o penúltimo colocado, em 15 jogos só ganhou 2, empatou 5 e perdeu 8, fez 19 gols, sofreu 30, também é um time muito over, um time que sofre média de 2 gols por partida. O Braga jogando em casa, são 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, perdeu apenas 1, é um excelente mandante, fez 16 gols em casa e sofreu 6.
Já o Famalicão jogando fora de casa, ganhou 2, empatou 2, perdeu 4, fez 14 gols, sofreu 17. Então é um time muito over também quando joga fora de casa. Se a gente tivesse mais um gol aqui, que ia dar 32, aí ia dar uma média de 4 gols por partida. Olhando agora o histórico, o Braga vem de 5 jogos de invencibilidade contra o Famalicão, então tem um grande retrospecto. O Braga dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. Esses últimos jogos do Braga realmente foram mais under. O Famalicão vem de 5 jogos sem vencer, 9 jogos seguidos sofrendo gol. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 9 em 7 foram ambas marcas. A gente viu ali defesa fraca, defesa que tem média de 2 gols por partidas sofridos. Dos últimos 6 jogos do Famalicão, em 5 foi a primeira equipe a sofrer gol. Para essa partida aqui, sem enrolar, porque ali vai ser só derrota, dá para explorar a vitória do Braga, tá jogando em casa, é um grande time, é um grande mandante, vai enfrentar um time muito fraco e dá sim para explorar essa vitória. Um outro cenário que dá para explorar também é o mais de gol e meio, porque eu tenho um ataque muito forte do Braga contra uma defesa muito fraca do Famalicão, então também dá para explorar o mercado de gols, só que essa vitória me pega mais e tá com uma cotação maior. O placar para mim dessa partida, 2-0 para o Braga. 4,45 pelo campeonato francês, temos um clássico entre Lyon e PSG. Se a gente olhar aqui, são duas races bem parecidas. Só que o PSG está invicto e o Lyon tem uma derrota aqui. Lyon vem de 3 empates consecutivos e o PSG vem de 3 empates nos últimos 5 jogos. Se a gente olhar aqui a classificação, o PSG é o líder, já é o campeão, porque o PSG não está jogando nada e consegue vencer suas partidas e vai enfrentar o Lyon, que é uma grande decepção do francês. Em 18 jogos, ganhou apenas 6, empatou 7, perdeu 5, mas fez 26 gols, sofreu 26, é um time bem over. PSG em 19 jogos fez 39 gols, sofreu 17, é um time mais over ainda, até porque pelo investimento que tem, pelo ataque que tem, a tendência é realmente que ele faça bastante gols. Se a gente olhar a provável escalação do PSG, conta com o Messi e o Mbappé, então já faz uma grande diferença pra gente. O Neymar, ultimamente, tem sido difícil de contar com ele, mas estou na torcida aí para ele não só voltar da lesão, mas voltar em definitivo, né? Porque toda vez que ele volta e joga 3, 4 jogos, pum, machucado de novo. Aí fica ruim pra ele, fica ruim pro PSG e fica ruim pra gente, que é brasileiro, que torce por ele e também quer ver ele na Copa do Mundo. Vamos lá, o Lyon vem de 5 jogos de invencibilidade, 6 jogos sem vencer, então, como vocês viram, é um time que empata bastante. Nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos que 3 gols. Já o PSG vem de 8 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá, para essa partida aqui, mercado de gols, ambas marcam em mais de 2 gols e meio, vem muito, muito quente, tá? O Lyon tá jogando em casa, o Lyon não é um time de ficar só na defesa, o Lyon inclusive fez uma grande partida contra o PSG no jogo do turno, e eu fico no mercado de gols. Quem quiser entrar no PSG, eu aconselho a entrar com empate, aproveita que essa odd aqui tá bem alta, dá para entrar no dupla chance ou no empate anula, fica a critério de vocês. Mas na moral, para mim é jogo para gols. Placar para mim desse jogo, 2-2. Voltando para o campeonato italiano, às 4h45 eu tenho Hellas Verona contra Salernitana. Salernitana é uma grande decepção. Um time que acabou de subir, mas não conseguiu se reestruturar, não conseguiu fazer nada e virou um saco de pancada, na verdade. Já virou um saco de pancada. Se a gente olhar aqui, vem de pelo menos 4 derrotas seguidas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Verona atualmente é o 10º colocado com 27 pontos e a Salernitana em 18 jogos venceu apenas 2, empatou 2, perdeu 14, fez 11 gols, sofreu 42, sofre muito gol a Salernitana, até porque ela está naquela situação, ela está no desespero, então ela tem que vencer ou vencer, ela já está a 8 pontos atrás do primeiro time fora da zona. E nesse desespero de ela ter que vencer, ela acaba se atrapalhando, já tem uma defesa fraca, aí vai se expor muito, acaba levando o gol, e aí vai ter que se expor mais ainda para buscar a virada, só que na verdade acaba levando mais. Detalhe interessante que o Verona em 20 jogos fez 36 gols, sofreu 33, é um time muito over. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, o Verona, e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já a Salernitana vem de 5 derrotas seguidas, 9 jogos sem vencer, 5 jogos sem marcar gols, vem sofrendo gol nos últimos 12 jogos, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque tem um ataque muito fraco, então ela só vai ser um time over se ela ficar levando goleada. Mas para essa partida aqui, 2 cenários. Primeiro cenário, vitória do Verona, tá bom? Por mais que eu não curta essa cotação para um time como o Verona, que dos últimos 5 jogos venceu apenas 2,
Mas a fragilidade do time da Salernitana é muito, muito grande, tá bom? Lembrando que quando a gente entra num back, não pelo... não pela qualidade do time que a gente quer entrar, mas pela ruindade do adversário, aí acaba se tornando sempre um back mais difícil. Porém, safe desse jogo aqui, mercado de gols. Mais de 1,5 e mais de 2,5 gols vem muito quente, até porque a tendência... Olha o SofaScore atualizando. Até porque a tendência aqui do Verona é marcar um gol e a Salernitana aí pro desespero acaba levando mais. Placar para mim, 3-1 pro time da casa. Outro jogo aqui para fechar o campeonato italiano, temos Inter contra Lazio, também um clássico de grandes equipes. A Inter está num momento sensacional. Se a gente for computar as vitórias seguidas aqui, é vitória pra caramba. Depois eu vou ver aqui pra gente. E a Lazio dos últimos 5 jogos perdeu apenas um. Vamos dar uma olhada na classificação. Inter líder, precisa muito vencer seu jogo em casa para continuar nesse passo aí de ser campeão. Ainda mais porque o Milan voltou a crescer na competição. Então qualquer mole que a Inter der, o Milan pode chegar junto ali. Eu tenho a Lazio, que está focando numa competição europeia, tem 32 pontos, está empatada com a Fiorentina na vaga da Conference League, porém está a 3 pontos da Juventus, que está na Europa League, e 6 pontos da Atalanta. Analisando que ainda tem um turno inteiro, está viva sim essa esperança da Lazio de ir para a Champions League. A Lazio em 20 jogos fez 42 gols, sofreu 37, é muito gol aqui, é média de quase 4 gols por partida na verdade. E eu tenho a Inter que em 19 jogos fez 49 gols, sofreu 15. A Inter jogando em casa, em 9 jogos ganhou 7 e empatou 2. É uma grande mandante, fez 25 gols em 9 jogos e sofreu 6. E a Lazio como visitante em 10 jogos ganhou apenas 3, empatou 2, perdeu 5, fez 14 gols e sofreu 21, sofre muito gol jogando fora de casa a Lazio. Se a gente olhar aqui o histórico dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, em 4 foram ambas marcam. A Inter vem de 7 vitórias seguidas na competição. Aqui está aparecendo 3, mas acaba englobando a Champions League. Mas se for contar só o campeonato italiano, são 7 vitórias seguidas. 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 8 jogos, em 7 ela foi a primeira equipe a marcar. Já a Lazio vem de 3 jogos de invencibilidade, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas. A gente viu ali que a Lazio é realmente um time muito over. Dito isso, para essa partida aqui, primeiramente, para mim o mais safe é buscar o mercado de gols, tá? Mais de 1,5 é o safe do mundo bet, mas o mais de 2,5 gols, ambas marcas aqui vem muito, muito quente. Quem quiser acreditar na vitória da Inter, 1,40 eu não gosto dessa cotação, tá bom? Não, ainda mais que a Inter tá parada há um tempo, que essa partida dela foi adiada, né? Ó, a Inter não joga desde o dia 22, mas assim, tem um time melhor, tem tudo para vencer. Eu só queria ter uma cotação um pouquinho melhor para poder entrar com um empate a nulo. Tá analisando que a Inter deu uma parada. Mas enfim, né, tropa? Quem quiser acreditar e quiser ir nessa vitória, favorita tudo para vencer tem. Mas vamos ver. E para a gente fechar o nosso dia, às 5 horas da tarde, opa, deixa eu ajeitar aqui, eu tenho um Villarreal contra Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Quem quiser me seguir no Instagram também, vou deixar aqui @, quando tem o grade boa, deixa um bilhete lá e é isso, pelo menos lá tá melhor que aqui. Vamos lá, é um clássico, né? Não tem como não dizer que é um clássico, porque são duas grandes equipes. O Atlético vinha de 4 derrotas seguidas e ganhou o último jogo. E o Villarreal, ao contrário, tinha perdido um jogo, agora vem de 4 vitórias seguidas. Vamos dar uma olhada na classificação. O Atlético ainda é o 4º colocado, no momento está na zona da Champions League, só que é o último time. O Barcelona tem 1 ponto a menos, o Rayo Vallecano tem 2 pontos a menos, o Sociedad tem 2 pontos a menos e o Villarreal tem 5 pontos a menos. Mas é o seguinte, se o Villarreal ganhar esse jogo amanhã em casa, ele vai ficar apenas a 2 pontos de diferença do Atlético de Madrid. Então é muito importante que ele vença amanhã se ele quiser realmente disputar essa vaga. Tem que ganhar do time que está acima dele, que está ocupando o lugar que possivelmente poderia ser dele. O Villarreal em 19 jogos fez 31 gols, sofreu 20, tem sido bem over, e o Atlético de Madrid em 19 jogos fez 31 gols, sofreu 22, sofreu mais gols ainda. Villarreal em casa são 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, em 10 jogos fez 24 gols, sofreu 11, né, faz mais de 2 gols por partida, jogando em casa. E o Atlético fora de casa em 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, fez 17 gols, sofreu 16. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico under dos últimos 7 jogos em 5
A gente teve menos que 3 gols. E o Madrid vem de 7 jogos de invencibilidade contra o Villarreal. Villarreal, dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 4 foram ambas marcas. Já o Atlético de Madrid, dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. E em 6 ele foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, estou fora do mercado de resultados, tá bom? Partida muito equilibrada. Eu tenho o Villarreal que está vivendo um grande momento, está jogando em casa. Eu tenho o Atlético de Madrid que tem um elenco melhor, mas não está vivendo um momento tão bom assim. Então prefiro ficar de fora, mas vejo com bons olhos o mercado de gols. Para mim, mais de 1,5 vem muito quente aqui e ambas marcam para quem é ousado. O que torna o mercado de gols perigoso também é porque o histórico das equipes, né, o histórico de poucos gols quando elas se enfrentam. Porém, eu quero analisar o momento atual, onde o Villarreal está muito over, o Atlético de Madrid também. O Villarreal precisa muito se expor, porque é um jogo que ele tem que ganhar ou ganhar, como eu disse para vocês, é a vaga direta ali pela Champions League. E nesse caso, eu acredito sim num jogo aberto, um jogo bom para a gente ver gols. Placar para mim dessa partida 1-1. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de domingão. Domingo já deu bem mais jogos do que sábado, jogos interessantes pra gente. É claro que tem outros jogos aqui, esse do Raio Vallecano tem cheirinho de gol. Tem outros jogos aqui, ó. O ruim aqui, ó, jogo nivelado muito pra baixo, ó. Preferi ficar de fora, tá? Então é isso. Copinha, sempre no mesmo esquema, toma cuidado também e não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé, pra cima!